Muito boa noite, bem-vindos a mais um debate no âmbito das eleições autárquicas de Portugal 2025. É o concelho que dá nome à cereja mais reconhecida em Portugal. Produz metade da cereja nacional, sendo por isso considerado a capital nacional da cereja e não só. Reconhecido internacionalmente pela política de acolhimento e integração, o concelho foi considerado Capital Europeia da Inclusão e Diversidade em 2023. Localizado entre a imponente Serra da Estrela e a verdejante Serra da Gardunha, o concelho do Fundão é um importante polo dinamizador da região da Cova da Beira. Com 23 freguesias, tem 700,2 km², ocupando assim 0,8% do território nacional. É um dos 50 maiores municípios do país. No final de 2024, a população residente no concelho do Fundão ascendia a 27.285 pessoas. Entre 2021 e 2024, a variação populacional foi positiva, decorrente de um saldo natural igual a menos 785 e um saldo migratório igual a mais 1.420. Está feito parte do bilhete de identidade do concelho do Fundão, com recurso a dados do portal estatístico por data. O restante será feito, então, no decorrer deste debate. Este é um concelho com gestão social-democrata desde 2001, há 6 mandatos consecutivos. A esta Câmara concorrem 5 candidatos, candidatas de várias cores políticas. São eles: Miguel Gavinhos, Partido Social Democrata, PSD. Muito boa noite. Boa noite. Rui Pelejão Marques, PS, Partido Socialista. Boa noite. Catarina Gavinhos, CDU, Coligação Democrática Unitária. Muito boa noite. Hugo Silva, Partido Chega. Muito boa noite, França. E Alcina Cerdeira, Movimento Independente, Comunidade com Força. A todos, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. A Beira Baixa TV contactou de igual forma todos os candidatos para os debates e também para todas as entrevistas que os precederam, naturalmente, garantindo desta forma igual acesso à exposição das suas visões para o concelho do Fundão. Vamos à apresentação geral dos temas. Saúde, educação, economia e habitação serão os 4 temas em cima da mesa esta noite, que é, como quem diz, em cima destes púlpitos. Antes de irmos aos temas, coloco uma mesma questão a todos, porque embora as candidaturas sejam diferentes e também as linhas de ação, todos partilham uma mesma ambição: serem o próximo ou próxima presidente da Câmara Municipal do Fundão. Portanto, a questão que coloco é a seguinte: qual a primeira medida que colocariam em prática caso este cenário se concretizasse no próximo dia 12 de outubro? E peço que respondam pela mesma ordem. Miguel Gavinhos. Boa noite, cumprimentar a Vanessa, cumprimentar todos os candidatos, dizer que é com enorme satisfação que estamos aqui e podemos partilhar as nossas posições nesta candidatura, dizer que para nós é muito importante olharmos em frente, sobretudo para aquilo que deve ser o Fundão e a nossa região nos próximos anos. E por isso a primeira medida que vou tomar é falar com o novo presidente da Câmara da Covilhã e olhar para o contexto, o eixo urbano entre o Fundão e a Covilhã, e considerá-lo como um polo competitivo para o nosso país. Há quem considere que as cidades não concorrem entre si e nós temos que harmonizar aquilo que deve ser harmonizado no contexto regional, nomeadamente na dimensão mais económica, mas sobretudo nos transportes, na cultura e naquilo que é também o ensino superior e também na área da saúde. Como medida simbólica,
dando um sinal daquilo que pretendemos fazer do ponto de vista da requalificação urbana, vamos remover as caldeiras de todas as árvores da Avenida da Liberdade e iniciar o processo de consulta, de estudo, para procedermos à beneficiação e à revitalização da principal avenida do Fundão, que é a Avenida da Liberdade. Obrigada, uma proposta concreta. Rui Pelejão Marques. Boa noite. Em primeiro lugar, gostava de cumprimentar a Beira Baixa TV por esta iniciativa. Acho muitíssimo importante, ao nível local, termos este debate. Cumprimentar os meus colegas candidatos à Câmara Municipal do Fundão e aproveitar também para cumprimentar todos os fundanenses que estão a ver este debate, os do Fundão e os da diáspora espalhados pelo mundo. Em relação às primeiras medidas, se for eleito Presidente da Câmara... Primeira medida. A primeira, pronto. Vou criar um sistema de pulseiras como nos hospitais. Urgências. As coisas mais urgentes a fazer, porque temos várias urgências para enfrentar no Fundão, e em seguida vou convocar os Presidentes de Junta de Freguesia, os trabalhadores da Câmara Municipal, as associações, as empresas, para definirmos rapidamente o que são as prioridades para os primeiros 100 dias de governo do município do Fundão. Isso só se faz envolvendo toda a comunidade, todos os agentes socioeconómicos, para podermos, basicamente, enfrentar aquilo que são os desafios do Fundão, que eu diria, em primeiro lugar, que são os desafios de ordenamento urbano. Temos uma cidade suja, abandonada, maltratada, negligenciada. Temos freguesias igualmente em condições de acessibilidades e de qualidade de vida com índices muito baixos, portanto, não acho que haja uma medida simbólica. As caldeiras da Avenida estão lá há 12 anos. Acho interessante que só agora é que se recordem disso. Muito bem, Catarina Gavinhos. Boa noite, muito obrigada à Beira Baixa TV por nos receber e por dar a oportunidade para exprimirmos as nossas opiniões. Eu cumprimento todos os fundanenses e todas as pessoas que nos estão a ver. E como primeira medida, antes da minha primeira medida, agradeço muito a tirarem as caldeiras. É uma das medidas que nós já anunciámos que iríamos ter. É estranho é que alguém que está na Câmara há 20 anos não se tenha lembrado já de o fazer. Mas pronto, é uma medida que é bem-vinda, seja quem for a fazê-lo. Aquilo é um perigo, além de absolutamente inestético, e uma das provas vivas do desleixo que o Fundão está votado. As árvores do Fundão, uma das primeiras medidas pode ser regá-las. Eu acho que, coitadinhas, elas estão quase todas a necessitar e, portanto, é por aí. A primeira medida que eu gostaria de ter se fosse eleita a Presidente da Câmara seria, sem dúvida, reunir com todos os Presidentes de Junta e para transformar o poder local numa coisa mais próxima às populações. As transferências para as juntas de freguesia têm que ser efetivas, temos que combinar entre nós, entre o Presidente da Câmara e todas as juntas de freguesia, quais são as transferências que vão ser efetivamente da responsabilidade das juntas de freguesia, não haver, por exemplo, uma duplicação ou uma confusão existente em vários temas, como, por exemplo, a recolha do lixo, se a recolha do lixo tem alguma coisa a ver com as juntas de freguesia ou não. Há uma data de temas que nós queremos debater com as juntas de freguesia. E um deles é, de alguma forma, pensar já quais são as medidas que temos de tomar em relação aos incêndios que nós tivemos em agosto. Nós corremos o risco, se chover já, de termos derrocadas gigantescas e, portanto, eu gostava de saber se os presidentes de junta que vão ser eleitos também têm essa consciência, se estamos todos mais ou menos no mesmo barco para permitir uma prevenção para que isto não aconteça nos próximos anos, mas já de imediato, se estamos a fazer tudo o que é possível para evitar maiores desastres agora no inverno. Hugo Silva. Boa noite, Vanessa. Boa noite aos restantes candidatos, em especial à professora Catarina Gavinhos, que eu vou tentar este ano ser mais assíduo nas suas aulas para tentar concluir o meu objetivo. Agradecer à população do Fundão por darem a oportunidade de um fundanense de raiz estar a ser candidato a esta Câmara do Fundão e deixo aqui o meu abraço fraterno a toda a população do Fundão.
Relativamente às medidas, sendo a Câmara Municipal do Fundão uma das mais endividadas do país, torna-se complicado fazer as primeiras medidas iniciais que qualquer candidato gostaria de ter. Mas realmente há mais questões que nos unem do que realmente daquelas que nos separam. Esta questão das caldeiras, eu por acaso também a trazia aqui, realmente é uma questão premente, todos nós estamos enquadrados com ela e deve ser de facto resolvida. Outro dos aspectos importantes e que tem que ser para ontem é mesmo a estabilização de emergência no âmbito dos incêndios rurais. Nós temos vertentes do nosso território em que as enxurradas vai fazer o escoamento de águas e vai, no fundo, digamos que os lençóis freáticos vão estar todos poluídos. E então nós temos que ter medidas concretas para fazer a estabilização de emergência, juntamente com o ICNF, para que se consiga colmatar de alguma forma esta situação. E, não menos importante, pedirmos uma auditoria às contas da Câmara Municipal do Fundão e também às suas contas, às suas adjudicações e também às suas empresas municipais para, de facto, percebermos em que pé é que está a Câmara Municipal do Fundão. Alcina Cerdeira. Muito boa noite. Agradeço muito à Beira Baixa TV por esta iniciativa de debate, a todos os fundanenses que nos veem, que nos ouvem e também, obviamente, a todos os candidatos que aqui se encontram hoje nesta iniciativa. A minha primeira medida, e poderíamos dizer que ela normalmente falasse nos primeiros 100 dias, a minha primeira medida, e vai muito em encontro daquilo que aqui está a ser referido, é criar o pelouro, cuidar a cidade. E cuidar a cidade implica, efetivamente, a questão da reparação dos passeios, dos arranjos exteriores, de, novamente, adaptarmos e requalificar os espaços públicos, os espaços, e adaptá-los para serem acessíveis e torná-los mais confortáveis às pessoas. Haver, novamente, uma ligação e uma relação intrínseca entre os espaços e a população. É essa a nossa primeira medida, mas poderiam ser, atendendo à equipa que tenho, podiam ser 100 medidas para os primeiros 100 dias. Primeira questão introdutória ao debate está feita e está respondida. Vamos à segunda, que é individual. Vou começar pelo Miguel Gavinhos. Considera que, e vou citar, não será difícil fazer a ponderação nestas eleições. O que está em causa e o que está em cima da mesa são linhas bastante diferentes. Temos, de um lado, alguma inexperiência, eu diria, em alguns casos, até algum aventureirismo. A minha pergunta é a quem é que se refere e que aspectos são estes? Eu refiro-me naturalmente a todos aqueles que estão a concorrer pela primeira vez e não carregam nenhum nível de experiência, porque conduzir a Câmara não é a mesma coisa que conduzir um carro. E aquilo que se tem notado é que havia uma espécie de zona cinzenta, que era uma espécie de tiro no escuro, aquilo que seria a candidatura do Partido Socialista a estas eleições, e aquilo que é hoje cada vez mais claro é que é exatamente essa falta de experiência que está a ser proposta aos cidadãos, porque ela assenta muito em algo que eu condeno também bastante, que é o divisionismo, ou seja, pressupõe a candidatura do Partido Socialista, que até ao momento apresentou creio que duas medidas, uma espécie de uma carreta que levava para as freguesias para transportar a cultura e um kit para os mais novos, mas nós percebemos agora que esta candidatura assenta mesmo no pior que existe da condição humana, que é a divisão entre as pessoas, e não tem nada para oferecer. E por isso aquilo que eu peço aos fundanenses é que considerem quem está melhor preparado e quem tem as melhores propostas para esta candidatura. Porque muito daquilo que nós ouvimos e o fundamento desta candidatura, ela tem assento uma certa desonestidade intelectual, que se baseia num conjunto de intervenções no espaço público, nomeadamente a pavimentação de estradas, a requalificação de passeios e outro tipo de intervenções de monta, que, honestamente, eu, enquanto representante do PSD, eu assumo todas as coisas más que poderão ter acontecido durante estes mandatos, mas nesse caso também tenho que assumir as boas. E no caso em particular, tudo o que tem a ver com esta intervenção urbana, as empreitadas, a requalificação pública, nomeadamente a avenida, desta parte das caldeiras, a pavimentação de estradas, este pelouro não é meu, nem nunca foi meu, é um pelouro do Presidente da Câmara. Mas eu cá estarei para assumir todas as responsabilidades. É um debate
A discussão está aberta. Fazer uma Quer pergunta responder? ou quer que eu responda ao Miguel? Bem, Miguel Gavinhos, para falar de divisionismo, tendo aqui o exemplo flagrante do divisionismo de guerra civil que se vive na Câmara Municipal do Fundão há cerca de 4, 5 anos, divisionismo, estamos conversados. Quanto à experiência, é verdade, não tenho experiência autárquica, tenho experiência de vida como gestor, como empresário, como jornalista, experiência de trabalho, ter que chegar ao fim do mês, às vezes ao dia 20, ter ordenados para pagar. Essa experiência o Miguel Gavinhos não tem, porque toda a vida trabalhou na Câmara Municipal do Fundão, entrou pela mão do seu padrinho político, o Dr. Manuel Freixo, e, portanto, a sua vasta experiência é meramente a de um burocrata da Câmara Municipal do Fundão. E apresenta-se como o competentíssimo autarca cujos pelouros que tem na Câmara são precisamente aqueles que são mais vulneráveis. Aqueles onde a Câmara Municipal do Fundão teve falhado nos últimos anos. Isso é absolutamente evidente e, portanto, acusa os outros de inexperiência, de aventureirismo, de ser um tiro no escuro. Eu diria aos fundanenses que este projeto liderado pelo Miguel Gavinhos e pelo PSD é um valente tiro nos pés, com a agravante de ter estendido um entendimento ou um acordo de cavalheiros de amizade ao Partido Chega, cujo líder veio ao Fundão fingir que apagava o incêndio, gozar com os fundanenses e gozar com os bombeiros. E, portanto, é esta força de mudança que há 20 anos está na Câmara que agora vem dizer que vai resolver os problemas que não resolveu nos últimos 20. Se isso é confiança, confiança que nem sequer o seu chefe, o Paulo Fernandes, lhe deu. Portanto, eu diria aos fundanenses que entre um tiro no escuro e um tiro nos pés é a favor de escolherem. Dirijo-me a si, Rui Pelejão Marques, disse, e passo a citar, precisamos de dizer às pessoas que a política não é um feudo dos políticos. É algo onde nós, nas nossas freguesias, nos nossos concelhos, podemos e devemos participar e intervir. Acha que o tem sido? Eu acho que precisamos que a política não seja esta bolha que se vive e que está visível aqui. Está visível aqui, estão aqui duas pessoas que exercem a política e a sua competência não está em causa, apenas a sua eficácia, se quisermos. E, na verdade, o que se propõe aqui às pessoas é que esta bolha continue a ser a bolha que governa um município e um concelho como o Fundão. Quando o que nós precisamos é de abrir as portas à participação dos cidadãos. Nós temos nas nossas listas mais de 200 cidadãos comprometidos, com coragem cívica, sem empregos, taxinhos ou medos, que se comprometem com o futuro das suas terras. Isto não são projetos de partidários políticos. São cidadãos das terras, da cidade, que querem uma mudança. E essa mudança só é possível se rompermos de vez com este ciclo, cujos herdeiros que reclamam aqui a herança, às segundas e terças são herdeiros, às quartas e quintas afastam essa herança em função da conveniência, todos querem protagonizar a herança de Paulo Fernandes. Paulo Fernandes foi um autarca em fim de ciclo, um excelente autarca, cujos pelouros principais que distinguiram o município do Fundão são pelouros dele, não são pelouros do Miguel Gavinhos, nem da doutora Alcina, são pelouros do Paulo Fernandes e, portanto, ele não deixa nenhum herdeiro e, portanto, qualquer destes senhores que reclama a sua herança não tem nada a acrescentar para o futuro do Fundão, não tem nenhuma ideia. Alguns projetos são absolutamente ridículos. Quer dizer, 200 fogos, vamos construir 200 fogos de habitação com que dinheiro? Uma Câmara com 60 milhões de euros de dívida vai construir 200 fogos. 200 fogos. Sabem quanto é que custa 200 fogos? E, portanto, é este nível de preparação, ou se não é falta de preparação, é pelo menos má fé, que temos aqui pela frente. Catarina, pergunto-lhe, disse em entrevista, e passo a citar, o Fundão tem sofrido as consequências daquilo que foi fazendo ao longo dos anos. Considera que foram cometidos erros crassos? E eu pergunto-lhe que erros foram esses e o que é que consequências é que tiveram no futuro do Fundão, o que é que condicionaram? Eu também digo que houve muita coisa bem feita no Fundão. Os erros crassos têm a ver com o espaço público. Sim, praticamente fez ali uma divisão entre mandatos também. Sim, apesar de nem tudo ser mau num e bom no outro, há do bom e do mau em todos os mandatos. Nós faríamos diferente.
O cuidado pelo espaço público tem sido absolutamente inexistente e uma das coisas que eu lhe garanto é que se eu for eleita Presidente da Câmara ou se eu for vereadora, eu vou discutir, e se tiver pelouro, eu não vou ficar-me pela discussão do pelouro a que estou... uma Câmara deve funcionar como um todo, não deve funcionar como uma capelinha de um e do outro, e eu acho que isso é um dos problemas que o Fundão tem enfrentado nos últimos 5 anos, que é, eles não falam uns com os outros e, portanto, é difícil gerir assim. Mas eu não, se me permite, Vanessa, eu gostava de lhe dizer, eu acho mais interessante nós propormos as nossas ideias para corrigir aquilo que achamos que tem estado menos bem, como, por exemplo, a falta total de transporte público urbano, a inexistência de um transporte digno para todas as freguesias diário, e eu acho mais importante nós propormos as nossas soluções do que estarmos aqui a debater o que é que o Miguel Gavinhos acha sobre Rui Pelejão, ou o que é que o Miguel Gavinhos acha sobre a doutora Alcina, ou, quer dizer, não faz qualquer tipo de sentido estarmos, digo eu, acho que os fundanenses preferirão, com certeza, ouvir as nossas propostas. Mas é um debate, portanto, todos têm direito a... Não, mas um debate deve ser um debate de ideias. Sim. A política, eu estou na política há muitos anos, nunca ganhei gestão com a política, porque nunca exerci um cargo executivo. Porque caso exercesse um cargo executivo, eu teria que ganhar dinheiro, porque é uma profissão. Mas a política é uma profissão nobre. As pessoas que trabalham para a comunidade e que trabalham para que uma comunidade seja melhor e que acreditam que podem contribuir de alguma forma com as suas ideias para isso, é uma coisa positiva, não é mau. Ter experiência no combate político fica bem, no currículo não fica mal. Entrar de novo na política não é bom, é porque se acordou tarde. E, portanto, o que não podemos também pensar é que a política não é uma profissão. É muito mais do que uma profissão. A política é aquilo que nós estamos dispostos a contribuir, aquilo que nós estamos dispostos a contribuir com o nosso esforço e com as nossas ideias para transformar o mundo numa coisa melhor. E, portanto, eu acho que se calhar não levarmos o debate para aí era preferível, digo eu. Desculpe. Vamos continuar. Hugo Silva, coloco-lhe uma questão individual. Um dos pilares da sua candidatura é a segurança, um pilar que não foi referido por mais nenhuma candidatura. É a questão mais premente no Conselho, na sua opinião. Pergunto-lhe, o Conselho do Fundão não é um Conselho seguro? Bem, antes de responder a essa questão, gostava de voltar ao tema da inexperiência. De facto, é da inexperiência que vai nascer a oportunidade de sermos melhores. E eu estou nesta experiência, como dizem, sou um candidato mais inexperiente, mas é com esta inexperiência que eu vou criar novas oportunidades e não carrego uma bagagem de eventuais pressões que podem eventualmente mudar o destino do município. E estas guerras partidárias entre PSD e PS e todas as outras, eu estou perfeitamente vestido dessa situação. Não tenho aqui nenhum acordo ou pré-acordo com nenhuma das partidos que aqui está presente, isto fica aqui bem claro. Até dia 12 eu não tenho qualquer tipo de acordo com qualquer tipo de partido. Depois do dia 12 veremos como é que está a situação política. Relativamente ao partido, e contrariando o que diz ali o candidato pelo PS, de facto o Chega faz toda a diferença nos bombeiros. Se nós voltarmos a 50 anos atrás do poder político do PS, veremos que os bombeiros ficaram para trás. E desde que o Chega chegou ao poder, realmente nós podemos, juntamente com o CDU, conseguimos aqui ter uma abrangência... Concorda com o que o líder fez? Desculpe, estou eu a falar. Portanto, nós, a partir deste momento, conseguimos dispor de mais equipamento e lutas muito superiores ao que foi durante os últimos anos no Partido Socialista e, nomeadamente, no Conselho do Fundão, ao qual, como sabe, eu pertenço ainda a esse corpo de bombeiros. Relativamente à questão da segurança na cidade, curiosamente estive hoje reunido com a GNR do Fundão, onde coloquei algumas questões e tentei perceber, na realidade, qual era o ponto de situação em que a cidade se encontrava. Fiquei elucidado algumas questões e, sem dúvida nenhuma, que o Fundão pode não ser ainda uma cidade insegura, mas já tem alguns traços de insegurança que estão devidamente marcados e isso é o reflexo do relatório do RASI. Foi hoje abordada essa questão. Então, quando ainda se estou a trabalhar essa questão dados. da segurança, não se refere a nenhum aspecto relacionado com a proteção civil?
A segurança abrange uma panóplia Era isso que enorme, era isso que eu estava a perguntar. de questões, nomeadamente também a proteção civil. Exato. Porque a proteção civil, no caso do município do Fundão, é inexistente. Posso dizer e afirmar com dados concretos, é inexistente. Temos tido um decréscimo de apoio, de incentivos e de pessoal técnico, porque esta guerra partidária dentro da Câmara tem, digamos que, diluído e afastado o que é o Gabinete Técnico Florestal, o que é o Gabinete da Proteção Civil, e eles deviam estar a trabalhar lado a lado. Isto não se tem verificado no município do Fundão. Isso contribuiu para a situação dos incêndios recente, na sua opinião? A situação dos incêndios pode ser repartida de vários fatores, na prevenção e no combate. A nível da prevenção, sem dúvida nenhuma, que é um dos aspectos em que a Câmara do Fundão tem muito por onde evoluir. Até posso referenciar que a Câmara do Fundão fez um plano de fogo controlado para 15 mil hectares e até hoje o que realizou foram cerca de 300. Ou seja, tem maquinaria, tem bombeiros, tem sapadores florestais, tem técnicos de fogo controlado, realmente não conseguiu executar esse plano de fogo controlado, nomeadamente a questão da rede primária, que é primordial no combate aos incêndios florestais. Vamos à questão individual para a Alcina Cerdeira. Disse, e vou citar, a nossa candidatura é muito numa ótica de participação e de envolvimento da comunidade. Considera que as restantes não são? Claro que são. O nosso movimento é de facto agregador por essa razão mesma e independente, é um projeto de movimento que agrega pessoas de várias áreas, quer para políticas, quer também do movimento cívico da comunidade. É isso que pretendemos, é um projeto forte, com pessoas de experiências e a questão, e tenho orgulho do trajeto que fiz neste percurso com Paulo Fernandes e com todos os elementos do Executivo ao longo destes anos. E esta questão que é equivocada nunca nos impediu de levar os projetos, de os organizar, todas as propostas. Podemos ter visões diferentes das coisas, mas foi algo que nunca impediu e os resultados estão à vista em várias áreas. E cada um de nós representa também áreas distintas e há resultados para essas áreas. E acho que essas áreas têm que ser medidas por essa razão. E o Presidente Paulo Fernandes sempre definiu uma estratégia de muita autonomia para os seus vereadores. Portanto, nós temos responsabilidades e temos pelouros distritos a cada um de nós e, por isso, também o resultado dos mesmos projetos está visível e representa o trabalho de cada um de nós ao longo destes anos. Portanto, e é isso que nós queremos agora neste movimento, é continuar a desenvolver projetos que pretendemos desenvolver, são muitos e inúmeros que temos neste momento em carteira e que podem, de facto, correr riscos caso não demos continuidade aos projetos, atendendo às questões que envolvem, nomeadamente de candidaturas, financiamentos, e nessa oportunidade que temos, também nos propomos, efetivamente, para o desenvolvimento, para os projetos e pelas oportunidades que temos já no nosso programa, que poderá ser consultado o nosso programa para, de facto, verificarem as propostas que temos. E é nessa proposta que nos colocamos, de forma positiva, com esforço conjunto para a promoção do território do Fundão e o seu desenvolvimento. Bem, vamos aos temas. O município do Fundão integra a área de abrangência da ULS, Unidade Local de Saúde da Cova da Beira, composta pelo Hospital Pero da Covilhã e pelo Hospital Fundão, com a maioria dos serviços centralizada na unidade hospitalar, então, da Covilhã. A rede de cuidados de saúde primários no concelho é composta por uma unidade de cuidados de saúde personalizados, com 26 polos dispersos pelo concelho e uma unidade de saúde familiar tipo B, USF Cereja. Em 2025, o município dispõe de uma rede de infraestruturas e respostas sociais direcionadas à população idosa, composta por 31 centros de dia, 21 estruturas residenciais para pessoas idosas e uma universidade sénior. Encontra-se também em discussão pública a Estratégia Municipal de Saúde do Fundão. A questão que eu coloco é: quais são os principais desafios municipais em contexto de saúde?
Sim, só uma nota muito breve, dizer que nós não fizemos coligação com ninguém pré-eleitoral, nem vamos fazer nenhuma coligação pós-eleitoral com ninguém. Temos o dever e a responsabilidade de garantir a governabilidade. E por isso eu devolvo esta questão ao Rui Pelejão, se vai fazer algum tipo de coligação negativa com alguém para não garantir a governabilidade da Câmara. Dizer só ao Hugo que, no seguimento da conversa que deve ter tido hoje com a GNR, deve ter percebido que a criminalidade e os índices de segurança aumentaram e a criminalidade diminuiu 3%, conforme o relatório do RASI. Por isso, eu pergunto se o cartaz que deu suporte à candidatura do Hugo se vai ser alterado, porque aquilo que nós sabemos é que o Conselho do Fundão é um conselho seguro. Relativamente à questão da saúde, dizer que ela estará seguramente no topo das preocupações de qualquer cidadão português e considero que é inadmissível no século XXI nós termos as respostas que temos, sobretudo na parte das freguesias. A rede de cuidados primários é claramente insuficiente. E por isso aquilo que nós defendemos é, mais do que duplicar, é garantir a regularidade do acesso aos médicos para todas estas freguesias, as freguesias mais rurais do Conselho do Fundão, e que possam estar inseridas naquilo que é hoje um mecanismo e um modelo de acompanhamento dos médicos e da enfermagem aos utentes, que é feito através das USFs, as Unidades de Saúde Familiar. Nós temos constituído uma com 10.000 utentes. Nós queremos que todos os utentes do Conselho do Fundão, ou seja, cerca de 26.000, estejam todos incluídos, mas somos defensores que avance já uma segunda unidade de saúde familiar e que garanta, utilizando todos os mecanismos que estão hoje à disposição, a tecnologia que está à disposição também daquilo que são os cuidados médicos, para garantir que todas as pessoas possam ter esse cuidado com toda a regularidade. Naturalmente que queremos concluir esse projeto da Unidade de Medicina Nuclear, que está à espera da autorização final e por um projeto em que estamos particularmente envolvidos, mas também utilizar aquilo que é a nossa rede social, que tem muitos cuidados de saúde associados, nomeadamente através dos cuidados continuados, a Santa Casa da Misericórdia, e depois uma panóplia de outros programas como a saúde mental, a geriatria, nutricionismo, cuidados médicos, mas eu passaria a palavra. Força. Rápida. Terei o prazer de fazer chegar amanhã certos das entrevistas dadas por Miguel Gavinhos e pelo candidato Hugo à RCB, em que o Miguel Gavinhos praticamente oferece o pelouro da Proteção Civil ao Hugo, e na entrevista do Hugo ele praticamente aceita. Se não é uma coligação, é pelo menos uma simpatia, uma cordialidade entre amigos. Da minha parte, obviamente, que nunca farei nenhuma coligação negativa com o Chega, nem com outra força, porque terei humildade na derrota e humildade na vitória. Humildade, que é uma coisa que rareia nas hostes sociais-democratas. Agora, falando das coisas que importam aos fundanenses e não estes chincanos políticas e tacicismos. Principais desafios municipais na saúde concretos. A saúde é sobretudo uma questão de ecossistema. Temos que dividir aqui o que é o Sistema Nacional de Saúde e quais são as respostas complementares e articuladas que o município pode fazer. O município é, muitas vezes, um parceiro. E um ecossistema de saúde não é apenas os cuidados de saúde primários ou hospitalares, é toda a resposta, desde os cuidados de proximidade, e nós temos, de facto, aqui uma unidade local de saúde que dá resposta a cerca de 10.000 utentes com médico de família. Vamos ter uma segunda unidade local de saúde que é da responsabilidade do Sistema Nacional de Saúde e não do município do Fundão, como alguém quase sugeriu. E, portanto, o que eu acho que nós temos que traduzir no município é, em conjunto com este ecossistema de saúde e social e PSS, são respostas concretas. E, na minha opinião, as respostas concretas têm a ver com mobilidade para a saúde. Nós temos que levar a saúde às pessoas, ou trazer as pessoas à saúde. E isso implica um conjunto de respostas, nomeadamente no transporte. O transporte para os centros de saúde, descentralizar os cuidados de saúde pelo território em 3 ou 4 postos com mais capacidade técnica de o fazer, e, portanto, essas respostas têm que ser construídas também com o ecossistema que temos, e não apenas dizer que vamos fazer coisas que só o Sistema Nacional de Saúde e o Ministério da Saúde o podem fazer. Catarina Gavinhos, pode responder a qualquer um dos candidatos antes de iniciar a resposta à questão que lhe coloquei?
Eu também ouvi a mesma coisa, também ouvi um acordo não escrito entre o candidato do Chega e o candidato do PS. Não, eu ouvi a mesma coisa. E eu só queria dizer que a segurança, no Fundão, o problema da segurança é as pessoas que caem porque as lajes estão partidas. Isso é que é um problema de segurança no Fundão, não há outro. E faz-me imensa confusão que um homem que eu acho que é decente esteja a candidatar-se por estas pessoas que dizem que o problema é uma coisa absolutamente inexistente no Fundão. Mas pronto, isto era só uma parte. Em relação à saúde... Desafios municipais concretos, Catarina. Nós temos o Centro de Saúde e a USF, são duas coisas diferentes. O Centro de Saúde e a USF partilham o espaço, o que por si só já é esquisito, porque eles não ganham, são médicos e enfermeiros que não ganham a mesma coisa. Pronto, começa logo por esta confusão, que eu acho que obviamente não tem a ver com o município, é o governo que manda nestas estruturas, que eu acho profundamente erradas e que fazem com que o USF trabalhe uma espécie de quase à peça e o Centro de Saúde depois fique com tudo o que há de pior. E nós temos que proteger os direitos das pessoas e os direitos dos mais velhos, que são quem menos consegue ter acesso, quem precisa mais da saúde e quem menos consegue ter acesso à saúde. Mesmo para terminar, Catarina? Nós achamos que, enquanto nós não conseguirmos exigir do governo que a colocação de mais médicos no nosso território, temos que arranjar uma solução e essa solução passa por, das duas uma, ou os doentes vão aos centros de saúde e às extensões de saúde por meios fornecidos pelo município ou pelas juntas de freguesia, ou os médicos vão ao domicílio, à casa dos doentes. Parece-nos a nós que é a única alternativa de garantirmos que as pessoas mais frágeis do nosso território e mais isoladas do nosso território tenham Vamos terminar, os direitos. Hugo Silva, dou-lhe também a oportunidade de resposta. Muito bem, relativamente à questão da segurança, lamento informar-me, mas realmente a criminalidade pode ter diminuído cerca de 2%, mas aumentou a burla informática e também aumentou a ameaça e a coação dentro da cidade do Fundão. Portanto, isto são dados concretos que vêm a referenciar no RASI. Relativamente à célebre entrevista da Rádio Cova da Beira, se estão lembrados, eu fui o primeiro a dar essa entrevista, portanto, não pode ser imputado algum tipo de negócio com qualquer tipo de partido, porque ou seja, não há aqui um pré-acordo eleitoral. Nem pouco mais ou menos, até porque se formos analisar por aí, ao ser o primeiro a dar essa entrevista, até comecei logo a marcar os temas fulcrais do debate. Mas afirmou claramente que não se importava de ser vereadora da Proteção Civil, ou eu ouvi mal? Não ouviu mal. Não ouviu foi da minha boca não ouviu foi da minha boca dizer que eu tinha qualquer tipo de pré-acordo. O que eu disse é, portanto, a minha situação profissional é a área com a qual eu me identifico mais, independentemente de todas as outras. Ou seja, não faz essa relação? Não, de todo. Respondendo à questão dos desafios na área da saúde? Temos aqui um grave problema que temos que tratar e basta vermos e andarmos pela cidade do Fundão e percebemos que a saúde no Fundão tem vindo a crescer. Isto tem sido notado desde 2007, 2008, a altura em que fechou a urgência do Hospital do Fundão. A partir daí tem-se tentado tudo, tem havido algumas apostas, algumas erráticas, nomeadamente, ainda vamos ver se é errática, esta questão da medicina nuclear no Fundão, em que foi investido muitas centenas de milhares de euros e hoje ainda não está em prática, e em contrapartida temos uma rede de saúde primária que está inexistente e não temos médicos de família. Depois também temos a questão da zona de Pinhal, em que a unidade de saúde foi intervencionada com um investimento de 30 mil euros no elevador e, entretanto, fechou. Mesmo para concluir... Depois de fechar, já houve uma nova investida pela OLS a informar que realmente essa extensão de saúde iria estar aberta através de telemedicina. E nós sabemos que a telemedicina pode funcionar em alguns locais, não numa zona de Pinhal, onde, por exemplo, não há rede de telemóvel. Temos mesmo de passar o testemunho, Alcina Cerdeira. Aqui dou-lhe a oportunidade também de resposta. Sim, a saúde para nós é muito importante e todos concordamos.
mas tem que ser vista num plano mais global. Nós acabamos de aprovar a nossa estratégia municipal para a saúde, é poucos municípios definiram esta estratégia, o que significa que nós planeamos uma estratégia que já teve em 45 dias em discussão pública e que agora vai ser remetida novamente aos órgãos, quer à Câmara Municipal, quer à Assembleia Municipal, para a aprovação do documento. E é nessa perspectiva que essa estratégia que define políticas e está alinhada com políticas nacionais e internacionais numa perspectiva mais holística, porque a saúde, a montante, temos que trabalhar outras áreas. A saúde implica trabalharmos na prevenção, na literacia e para evitarmos, a saúde tem que ser um processo ao longo da vida. Para termos mais saúde na velhice, temos que trabalhar nessa perspectiva, com outras áreas de intervenção, nomeadamente a educação, a habitação, os transportes, como aqui foi referido, importantíssimo essa ligação. E temos que criar mais relações pendulares para, efetivamente, levar as pessoas às extensões de saúde mais próximas das pessoas e... Quando refere a educação, é a literacia também na área da saúde? Literacia, trabalharmos para as questões da saúde, implicam trabalharmos, de facto, desde crianças, desde que nascemos. Nomeadamente, as escolas têm programas para a saúde, em que até o centro de saúde se dirige com os enfermeiros que trabalham e outros, e até o próprio centro hospitalar também tem várias iniciativas ligadas à saúde. Nós, no nosso plano da Comunidade com Força, e atendendo as nossas propostas, tem a ver com a melhoria dos cuidados primários, como todos aqui também referem. Todos desejaríamos ter mais médicos de família. Propostas concretas, Alcina, peço-lhe. A nossa estratégia define um dado muito interessante. Tem a ver, por exemplo, o índice de envelhecimento, que é elevadíssimo, de 321, mas, por outro lado, temos também um índice elevadíssimo de longevidade, o que significa que temos que trabalhar também melhores condições de saúde para, o que coloca se vivemos mais desafios. tempo, coloca-nos desafio. E para isso temos um programa que a Câmara já criou há algum tempo, que se chama MemoMove, em que trabalha a perspectiva da estimulação cognitiva, exercício físico, combina também com interações sociais. Também temos uma área que estamos a desenvolver que se chama prescrição social, que queremos alargar esta resposta do MemoMove a todas as freguesias do concelho e trabalhar todas estas áreas integradas. Sabemos que muitas vezes a prescrição social é algo interessantíssimo, porque muitas vezes as pessoas vão ao médico e não precisam de ter uma resposta médica, mas precisam, por exemplo, de um psicólogo, de um animador, ou de ser indicado outro tipo de terapia ou outra área em que melhora o estado de saúde das pessoas. A questão da unidade de medicina nuclear é importantíssimo. A Câmara Municipal concluiu as obras, portanto, a responsabilidade da Câmara, num valor de cerca de 700 mil euros, já concluiu. A abertura? A abertura depende apenas do Ministério da Saúde, que tem as questões dos equipamentos que têm que ser assegurados pela saúde. Temos que ampliar as respostas também na área das demências, na área da saúde mental e também de convalescência, os cuidados continuados. Temos também uma sala pronta de estomatologia, que a Câmara Municipal financiou, mas não temos, efetivamente, o médico mesmo para o tratamento. Alcina. Portanto, estas áreas são importantíssimas e, mais uma vez, definirmos esta estratégia de forma holística para termos mais saúde para o futuro. Muito bem, vamos ao segundo tema, educação. A rede educativa do município do Fundão é composta por cerca de 48 estabelecimentos de ensino, entre jardins de infância, escolas básicas, escola secundária e escolas profissionais. Nas escolas do município do Fundão estavam matriculados em 2024 3.466 alunos, um número que abrange as ofertas existentes desde o pré-escolar até o ensino pós-secundário não superior e inclui também quer as modalidades para jovens, quer as modalidades para adultos. Foi também aprovada pela DGEST, Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, a Estratégia Local de Educação a 2025.
face a 2021. O número de alunos no concelho tem vindo a aumentar no Fundão, com mais 266 alunos, mais 109 alunos no pré-escolar, mais 70 alunos no ensino básico, mais 87 alunos no ensino secundário. A minha questão é necessária uma reorganização da rede educativa? São excelentes notícias. Eu queria só dizer relativamente aqui àquilo que foi na altura a entrevista, que eu caracterizei também a minha relação pessoal com o Rui Pelejão e filo da mesma forma com o Hugo Silva, referindo que ele, que sou amigo dele há muitos anos e trabalho com ele também há muitos anos na área da proteção civil, que ele era segundo comandante dos bombeiros do Fundão. E aquilo que eu disse é que ele é uma pessoa extremamente competente. É uma pessoa extremamente competente e que seria um excelente colaborador da Câmara. Eu não fiz convite nenhum, acho que ele tem essas competências e as competências que ele tem, uma vez que deixou as funções de segundo comandante dos bombeiros, poderiam ser naturalmente aproveitadas. Relativamente a... Ou seja, não foi no sentido de lhe oferecer um cargo, digamos não, assim? Não, e quem ouvir sabe perfeitamente que foi isso, não fiz convite nenhum e reafirmo aqui que não tenho nenhuma coligação pré-eleitoral, nem farei a seguir. Mas adiante, na área da educação, uma área absolutamente estratégica para qualquer município, diria que muito importante para o Concelho do Fundão, porque está muito ligado também à sustentabilidade do nosso projeto e àquilo que são, de resto, também as desigualdades regionais, a dizer que estamos, por um lado, a cumprir aquilo que é a melhoria dos equipamentos que estão colocados à disposição dos alunos e dos professores de todas as unidades de ensino. Estamos a terminar agora duas grandes empreitadas em Silvás de 4,4 milhões de euros e de 2,2 milhões de euros na sede do agrupamento Escolas Serra da Gardunha. Peço aqui atenção à gestão do tempo. É necessário uma reorganização da rede educativa? Eu acho que aquilo que é mais prioritário neste momento, e nós consideramos como investidores sociais, aquilo que é preciso neste momento é criar as condições para alargar a rede do pré-escolar, para garantir que toda a gente tem acesso aos primeiros níveis. Os agrupamentos de escola, neste momento, têm essa capacidade para o poder fazer. Considero que a Câmara tem uma obrigação e uma missão de garantir que a escola não termina nos portões dessa mesma escola e que existem condições, sobretudo nos tempos livres, nos períodos não escolares, que consiga assegurar essas respostas, aquilo que não tem conseguido, salvo raras exceções na área do desporto, da juventude e também da cultura. Mas falta ainda muito caminho a fazer porque tem privilegiado o setor privado em detrimento do setor público. Vamos seguir este debate, Rui Pelejão Marques, esta questão da reorganização da rede educativa. Muito bem, para desanuviar isto um pouco, aqui há uma coisa que concordo logo à cabeça com o que o Miguel disse, que eu acho que uma prioridade é a cobertura universal do pré-escolar. É absolutamente trágico que um país que tem este problema demográfico no interior, quando de repente começa a ter crianças, não tem resposta para elas. Isto aqui tem que ser, obviamente, a prioridade absoluta. É uma condicionante de fixação de famílias no Concelho? Poder criar os nossos filhos e ter condições e escolas para eles crescerem em segurança e felizes é o melhor atrativo de fixação ou de atração de pessoas. No meu caso, por exemplo, eu vim viver para uma aldeia do Fundão há 8 anos, levo a minha filha de 4 anos todos os dias à escola que fica a 200 metros, sinto-me um privilegiado por isso, mas também sei que há muitas mães e pais que não têm soluções para as suas crianças neste momento. E, portanto, eu penso que essa aí deve ser, para qualquer um de nós, uma prioridade absoluta no domínio da educação. Depois temos que acrescentar aqui outros domínios da educação e subir aqui... Resumidamente... E eu acho que o Fundão precisa, obviamente, criar condições para criar um polo uma universidade. Universitário. Tem condições para isso. Não uma faculdade, será difícil, é impossível trazer faculdades estrangeiras ou de outro sítio qualquer, isso é uma quimera, mas é possível, com institutos de ensino superior, seja a Universidade da Beira Interior ou outros institutos, fazer um centro de investigação universitária que trará, obviamente, massa cinzenta, massa crítica e, no fundo, outro tipo de vida para o Fundão. Portanto, entre estes dois extremos, acho que há algumas coisas a fazer, também, nomeadamente, da oferta educativa profissional. Eu acho que podíamos alargar aqui a oferta educativa profissional, nomeadamente áreas como a
produção alimentar, ou até o ensino artístico, que é o Fundão tem uma tradição cultural e artística interessante, e, portanto, há aqui, no fundo, acho que a estratégia está bem feita, todos concordamos que há aqui passos a dar e melhorias a fazer, mas eu penso que é essencial, como sinal e símbolo de esperança para todos, é que as nossas crianças, quando nascem no Concelho do Fundão ou quando vêm viver para cá, bebés, tenham um sítio para ser cuidadas e os pais poderem trabalhar e ter uma vida feliz aqui. Catarina? Eu acho que estou de acordo com ambos, acho que é absolutamente fundamental nós criarmos condições para que não haja falta de pré-escolas e de creches no nosso concelho, é absolutamente fundamental. Também é uma das hipóteses que eu acho que é possível fazer, é reabrir muitas das escolas algumas das escolas que foram fechadas ao longo dos tempos e que, com pequenas obras, que poderiam, obviamente, ser feitas até pela Câmara Municipal, poderiam albergar algumas dessas crianças em várias aldeias que estão, felizmente, a crescer. São obrigadas a ter um número mínimo de alunos também? Claro, sempre que... A questão é que as escolas do Muitas Fundão... foram fechadas porque não tinham. Não, mas não, é evidente. Mas a questão é que agora aumentámos o número de alunos e, portanto, esse problema não se coloca. O que nós podemos é fazer com um sistema de transportes razoável, fazer com que haja um movimento para essas escolas que fecharam à volta do Fundão e que podem reabrir. Não é, obviamente, abrir escolas vazias, não é? Pode ser. Nomeadamente no Sul da Casa, ela ainda não fechou porque há um transporte, do Fundão para a aldeia de abrimos novas turmas, para a Fatel, abrimos novas turmas. E isto é um movimento que deve ser protegido, porque ao mesmo tempo que garante um ensino às crianças, dinamiza também as freguesias. Evidentemente, não é? Dinamiza as freguesias e eventualmente até pode fixar alguns pais que acham aquela aldeia particularmente bonita, por exemplo. Vamos passar. Temos que ter Só queria chamar a atenção. Sim, mesmo para concluir, que a nível dos tempos livres, o facto de eu estou de acordo que só há oferta privada e é eu acho que é uma missão desta autarquia, do próximo executivo, criar alternativas. Uma rede pública de ocupação de tempos livres, com especial ênfase para o desporto, que já agora nós precisamos urgentemente, e aqui não sei se me vão acompanhar, mas precisamos urgentemente de um novo recinto polivalente, porque o que temos está a arrebentar pelas costuras. Vamos ter de seguir, Hugo Silva. Relativamente à educação, eu concordo afirmativamente com esta temática. Apenas quero ressalvar que existem algumas carências, nomeadamente de espaço adequado para as crianças fazerem a preparação física ou a educação física em segurança e em local adequado, nomeadamente quando existem intempéries. Ainda temos algumas escolas que não têm essa infraestrutura e é necessário criar essa infraestrutura. Também é necessário criar mais pessoal qualificado para responder às necessidades do acompanhamento dessas crianças, nomeadamente quando estão no espaço do recreio em que elas não estão acompanhadas. Relativamente ao ensino superior, de facto, há 30 anos que eu ouço falar nisto e deixámos fugir a Universidade da Beira Interior há 35 anos atrás, quase 40, para a Covilhã. E desde aí temos corrido atrás do tempo. Toda a gente fala na Universidade da Beira Interior, já tivemos um polo universitário no Fundão, que era privado, o ISMAG, também o deixaram sair, e agora andamos todos aqui a lutar um bocadinho pela Universidade da Beira Interior. Sim, ainda temos essa particularidade, obrigado por isso. Mas temos mais ofertas e, se calhar, nós vivemos num mundo rural, temos o Instituto Politécnico de Castelo Branco, que tem estado a dar cartas de uma forma grandiosa na parte agroflorestal, em que penso que, como também temos esta temática da tecnologia virada para a agricultura, eu acho que seria aqui, digamos que um negócio interessante entre as duas partes e criarmos aqui um polo universitário no Fundão. Alcina Cerdeira. Efetivamente é uma satisfação termos mais cerca de 100 alunos este ano, neste presente ano letivo, temos 3.377 alunos, mais 100 que o ano anterior, e temos de facto um projeto educativo consolidado. Terminamos agora a Carta Educativa de terceira geração, já aprovada, e também atualizámos o nosso projeto educativo local, que se intitula Raízes e Asas. E é nessa... de facto, o nosso projeto alia muito as questões ligadas à tradição e também à inovação. E para isso é um conjunto que este projeto foi construído com toda a comunidade educativa e também com a comunidade em geral
e que faz todo o sentido nós darmos a conhecer o território às nossas crianças e jovens, a identidade das nossas aldeias, e para isso construímos a nossa rede de casas e lugares do sentir, que são laboratórios de aprendizagem, verdadeiramente salas dinâmicas em que os alunos aprendem, por exemplo, aprendem a fazer queijo, aprendem a moldar o barro, aprendem a tecelagem, mas também, por outro lado, fomos pioneiros ao nível da estratégia da Academia de Código, aprendem a programar, aprendem a inteligência artificial e queremos alargar nesta área a todos os alunos. Tivemos recentemente um campeonato mundial onde os nossos alunos, na área da inteligência artificial, onde os nossos alunos ficaram nos primeiros lugares a nível mundial. Isso significa já o impacto e os resultados que temos tido a nível do nosso projeto Raízes e Ares, e queremos continuar a desenvolver esse projeto. Faz falta uma universidade no Fundão? Faz falta um polo de ensino superior. Eu quero dizer que nós temos tido já algumas nomeadamente, formações de nível 5, já, em parceria com o IPCB, Castelo Branco, já tivemos na área do turismo, pretendemos criar ainda com o IPCB e também com a Universidade da Beira Interior, várias outras áreas, nomeadamente no agroflorestal, mas também na reabilitação psicossocial, importantíssima, que queremos criar a Academia de Cuidadores. Para concluir, Alcina. Sim, quero dizer que nós fazemos parte da rede de cidades educadoras e fomos considerada a cidade de aprendizagem da Unesco em 2024, devido, de facto, à estratégia na área da educação e também da cultura e todas as outras áreas. Obviamente, quero também criar um programa a partir do pré-escolar para reforçar as competências socioemocionais, importantíssimas, para que, de facto, e também alinhar a estratégia dos vários projetos com um instrumento, um projeto interessantíssimo que... Mesmo para concluir, Alcina, senão vai ficar com pouco tempo. É a Quinta das Ideias e das Cerejas, que em breve será a sua inauguração e que estará na área da ciência, dos projetos e da investigação, que será também uma área para os alunos poderem aproveitar e desenvolver as suas competências, porque nós o que queremos é que estas iniciativas que temos sejam transformadoras e que no final do percurso escolar dos alunos, o perfil dos nossos alunos defina os seus projetos de vida nessa área da formação e que sejam distintos, que os ajudem de facto a constituir um projeto de vida para o futuro. Muito bem, vamos ao próximo tema, economia. Há cerca de 3.448 empresas no Concelho do Fundão, entre micro, pequenas, médias e uma grande empresa, com destaque para os seguintes setores. Indústrias transformadoras, 23% de empregados. Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca, 13,7% de empregados. Comércio a retalho, 10,3% e comércio por grosso, 5,7%. Atividades de consultoria científicas, técnicas e similares, 5,6%. O volume total de negócios é de mais de 580 milhões de euros. O desemprego está na ordem dos 4,4%. No final de 2024, e segundo dados da AIMA, Agência para a Integração, Migrações e Asilo, havia 1.886 cidadãos estrangeiros de mais de 70 nacionalidades. Em termos reais, este número poderá ser perto do dobro, tendo em vista os trabalhadores sazonais e outros que ainda não estão incorporados oficialmente nesta estatística. A questão que eu coloco a todos é também graças a esta população que é possível manter este nível de desemprego, esta taxa de desemprego, e que é possível manter a economia local? Crucial, não apenas aquela que possa ser considerada mão de obra mais barata, que está muito ligada aos períodos da produção agrícola, mas também aquela que tem sido atraída nos últimos anos, que tem sido a mão de obra altamente qualificada, proveniente de todas as partes do mundo e que fazem muita falta e que eu diria que se calhar poderão fazer mesmo a diferença para aquilo que é o projeto de desenvolvimento do Fundão. Nós temos uma taxa de 4,4%, é a taxa mais baixa do distrito de Castelo Branco. Eu diria que é uma taxa que não tem desemprego, porque 4,4% é quem não quer trabalhar, não trabalha. Portanto, a procura, eu diria, a oferta de emprego é muito superior àquilo que é hoje a capacidade de resposta. Eu diria que é muito importante
continuar este programa de inovação e de atração de empresas. Ele tem demonstrado que faz a diferença. Nós estamos a contrariar aquilo que era a linha de definhamento da nossa região, por isso estamos a aumentar a nossa população, e tem muito a ver com este projeto, este grande plano de inovação que foi feito há mais de uma década, há quase uma década e meia, e que está a ter visíveis resultados. O que nós queremos é continuar este equilíbrio, porque é preciso consolidar esse equilíbrio naquilo que é a percepção que têm as empresas do Fundão, o setor empresarial do Fundão, relativamente àquilo que tem sido um conjunto de benefícios que têm sido dados a empresas que se fixam no Fundão e que muitas delas acabam por se fixar mesmo no Fundão e passam a ser empresas do Conselho do Fundão, mas que nunca fique essa ideia que há um desequilíbrio, até porque grande parte desses incentivos que foram dados, mais de 70% desses incentivos foram dados mesmo a empresas do Fundão. Mas é crucial alargar os parques industriais, é aquilo que o PDM também permitiu, criar mecanismos de fazer essa aproximação, espaços de incubação, de start-up, espaços co-work que permitam desenvolver negócios à cabeça, são absolutamente cruciais. Defendo também a criação de uma grande feira das atividades económicas no Conselho. Nós temos uma feira ligada ao setor agrícola que foi muito bem sucedida, muito ligada também à tecnologia. Aquilo que nós defendemos é que há muitos setores de atividade que devem estar representados também nesta feira e que seja um momento de grande pujança da economia, naturalmente também ligado àquilo que é hoje um cartaz cultural que faz muita falta no Conselho do Fundão, de grandes dimensões também. Vamos passar a palavra ao Rui. Muito bem, eu penso que aqui o problema central do desafio económico que o Fundão tem pela frente está precisamente neste baixo número, 4,4% de desemprego. Tecnicamente não é desemprego. Isto significa o quê? Significa que estamos a confrontar-nos com uma crise de mão de obra, ou seja, alguns setores aqui da economia do Fundão vão começar rapidamente a sentir, já sentem dificuldades na contratação. Se repararmos aqui a repartição... Mão de obra qualificada? Mão de obra de toda a espécie, para todas as áreas, sobretudo para as áreas da restauração, da agricultura, do comércio, do turismo e, portanto... O essencial de qualquer política económica para o Fundão é, basicamente, atrair pessoas, fixar pessoas e começar por tratar bem o ecossistema empresarial que já temos, ou seja, dar condições de contexto e competitividade às empresas que estão instaladas no Fundão para poderem crescer, pagar melhor aos seus trabalhadores e criar, assim, maior riqueza. Por outro lado, este esforço, a estratégia de inovação e de atração de empresas de inovação do sector tecnológico foi um ciclo muitíssimo virtuoso, mas que agora, a partir da pandemia, há aqui uma mudança de ciclo, ou seja, muitas destas empresas, os seus trabalhadores trabalham remotamente e, portanto, a criação de postos de trabalho no Fundão, que foi desenvolvida durante esta fase, agora corre o risco, por exemplo, do novo centro de negócios ficar rapidamente difícil, ou seja, dificilmente terá pessoas. Portanto, eu penso que o essencial é políticas de criação e atração de empresas e de pessoas. E isso faz, de facto, de várias maneiras, criando um ecossistema de aceleração de empresas e, sobretudo, de apoio aos setores. Não vale a pena falar de uma economia geral, temos de ter programas específicos para o apoio ao comércio, para a indústria transformadora, para a fileira agroindustrial muito importante, para a agricultura e, portanto, todo este universo é que vai contribuir para podermos criar maior riqueza. Mas volto ao início, a demografia é, para qualquer autarca do interior, o desafio principal dos próximos anos. E essa demografia precisa de ser conquistada também aumentando e melhorando a qualidade de vida dos lugares. Ou seja, eu penso que o maior desafio também para qualquer um de nós é construir melhor qualidade de vida para as pessoas que estão no Fundão, porque só assim, com qualidade de vida, é possível fixá-las, é possível atrair empresas e serviços e criar, no fundo, um quadro de desenvolvimento para os próximos anos. Relativamente à Feira Agrícola, só para concluir, eu penso que a ideia de fazermos um grande evento no Fundão é uma ideia partilhada por muitas pessoas e por muita gente. Eu sugiro que a melhor forma de o fazer, até por uma economia de escala,
Portugal é que já temos a Feira de Inovação Agrícola, que está consolidada, é excelente, porque não estender o período da Feira Agrícola para uma semana, introduzindo todas as outras atividades, eu não diria só económicas, não é só o comércio e a indústria, eu diria o associativismo, as freguesias, e temos uma semana, no fundo, de orgulho e autoestima do Fundão, que podia se chamar FACIF ou outra coisa qualquer, mas tínhamos aqui uma vantagem óbvia, que é os palcos e toda a logística já estava instalada. Vamos passar à Catarina Gavinhos. Concordo que se nós não conseguirmos ter serviços públicos de qualidade, nós não vamos conseguir continuar a fixar pessoas. E o nosso problema em termos económicos tem muito a ver, é verdade que não temos desemprego, mas temos os salários 300 euros mais baixos do que a média nacional. E, portanto, para podermos cativar pessoas para o Fundão, temos que garantir duas coisas: serviços públicos de qualidade e empresas que paguem bons salários. E para as empresas pagarem bons salários tem que ser de valor acrescentado, digamos assim. Há uma parte que é importante, que também tem a ver com o cuidado do espaço público. As zonas industriais estão também elas ao abandono, à semelhança do que existe nas aldeias e na cidade. O espaço é hostil, as empresas, se algum empresário for lá e quiser fazer uma pequena empresa, aquilo parece, enfim, um cenário de um filme, assim, está pouco cuidado. E em relação a uma coisa que nós ainda aqui não falámos, a Feira de Agrícola e de Inovação é muito centrada na agricultura da monocultura, e nós temos, com a nossa dimensão, temos que olhar muito para a agricultura familiar. E a agricultura familiar implica a criação de mercados em todas as aldeias, mensais, semanais, não será o caso em todas as aldeias, será impossível, mas mercados periódicos nas aldeias, que eu acho que este público que pode vir a fixar-se no nosso território agradecerá profundamente este tipo de iniciativa. Há uma medida que nós defendemos já há muitos anos, que é a melhoria das condições para compradores, vendedores e toda a gente que é a Praça Municipal do Fundão não tem condições para funcionar tal e qual como está, e portanto nós achamos que ela deve ser o mais depressa possível requalificada, e se nós ganharmos vai ser uma das primeiras coisas a fazer. Já agora, em termos de comércio, temos que discutir, também gostaríamos de discutir, sejamos eleitos ou não, vamos continuar a discutir o estacionamento pago no Fundão. Acho que deve ser uma medida que, em muitas das circunstâncias, deve ser revertida. Vamos ao Hugo Silva. Relativamente à economia, antes de pensarmos em criarmos mais empresas, temos que perceber do que é que estamos a falar, quais são as empresas que temos no nosso município, quais são as suas dificuldades, quais são os seus desafios, que é para conseguirmos manter esses mesmos postos de trabalho. Nós não podemos pensar em criar novos postos de trabalho quando não asseguramos que estes postos de trabalho continuam a ser viáveis a médio e longo prazo. E falo, por exemplo, na questão destas empresas de polimento que estão em grande expansão na nossa zona industrial. Se nós olharmos há cerca de 20, 30 anos atrás, tínhamos um tecido empresarial muito vocacionado para os lanifícios. E rapidamente isso também foi excluído da nossa economia e das nossas empresas. Eu tenho alguma dificuldade e algum receio que possa acontecer alguma coisa nefasta a nível europeu para que estas empresas depois possam não laborar no nosso concelho. Por isso é que eu tenho a noção perfeita que devemos ter uma abrangência muito grande relativamente às empresas que vão ser criadas no nosso território. Nomeadamente na indústria das energias renováveis, temos na zona industrial um terminal ferroviário em que pode ser muito bem potenciado. Estamos aqui paredes meias com a Espanha, e depois também temos este problema que o país tem que apostar cerca de 2% do PIB em segurança. Porque não tentarmos aqui apostar em empresas tecnológicas viradas para a segurança do nosso país? Alcina Cerdeira. A economia, efetivamente, é muito importante para o desenvolvimento do território. Um dado aqui, o ganho médio, de facto, é baixo em relação à média nacional, mas na região, o Conselho Municipal, o Conselho do Fundão, está na segunda posição com 1.186 euros.
e Sim, a média nacional é, de facto, referência à média é uma nacional. referência. Um dado que eu também considero muito importante tem a ver com o nível de escolaridade nas empresas. Temos cerca de 5.697 trabalhadores nas empresas no ensino de empresas privadas e temos uma média superior, por exemplo, a Castelo Branco e a Covilhã, no ensino pessoas com formação superior são 23,5%, e também o secundário também acima das outras duas cidades próximas do Fundão. É um dado importantíssimo que também contribui para aquilo que temos estado a desenvolver, nomeadamente o município do Fundão, com o IFP, no âmbito do Centro de Formação Avançada, já formou mais de 1.500 formandos em várias áreas para fazer face e dar resposta às necessidades das empresas do Fundão. Há um dado que queria aqui referir também: em 2023, de acordo com o investimento privado no Fundão, superou mais de 300 milhões de euros e criou mais de cerca de 1.200 postos de trabalho. Claro que concordo com as questões que aqui estão a ser ditas neste momento, a escassez de mão de obras em várias áreas e que temos que efetivamente atrair novas pessoas para dar resposta às empresas, nomeadamente aquilo que aqui foi falado, da área da hotelaria, dos serviços Mesmo sociais, para concluir, são fundamentais. A nossa estratégia, e de acordo com também o que foi dito, relacionada com a inovação, que atraiu pessoas altamente qualificadas no âmbito da atração e fixação de pessoas, mas o CAIET, que é o novo espaço que vai ser aberto brevemente, que tem contribuído muito para as questões e as empresas da área tecnológica, mas também vamos ter no CAIET laboratórios dedicados à produção de jogos e vídeos, é uma nova empresa que ele se vai colocar, e também uma nova empresa dedicada à inteligência artificial. O Fab Lab das aldeias do Xisto, a rede de coworks que vamos alargar, o espaço empresa tem estado a acompanhar mais de 200 empresas para se implementarem no Fundão, e neste momento, de acordo com estes dados do espaço empresa, que temos que ainda impulsionar, já estão mais de cerca de 70 empresas implementadas. Queremos atualizar e impulsionar o plano de inovação do Conselho do Fundão, construir o regadio Gardunha Sul e criar um Conselho Consultivo e Económico Municipal. Muito bem, vamos ao tema seguinte, último tema, a habitação. A falta de habitação na cidade do Fundão é uma questão que tem sido discutida nos últimos anos devido ao crescimento empresarial e não só. Segundo dados da Carta Municipal de Habitação, o Concelho do Fundão tem um parque edificado envelhecido. A maioria, 54%, foi construído até 1940, ou seja, mais de metade tem atualmente mais de 40 anos. 2,5% dos edifícios do concelho foram construídos na década 2011-2021. A questão que coloco é a seguinte: o Concelho do Fundão atraiu empresas e pessoas, faltam casas para acolher tanta gente e, dentro desta questão, algumas subquestões. O atual presidente da Câmara Municipal do Fundão disse que, subitamente, a cidade deu de frente com um problema, mas dos bons, referindo-se à carência de habitação. É um problema que pode pôr em causa o crescimento do concelho e também se há rigidez do mercado de arrendamento urbano, que é praticamente inexistente. Sim, considero que nós estamos a viver muito as consequências de uma política bem-sucedida de atração de empresas, ligado ao setor da inovação, muito ligado ao setor também da tecnologia, que levou nos muitos benefícios que nós demos, e eu não diria tanto às empresas, mas até demos mais aos trabalhadores. Um dos grandes benefícios foi exatamente a habitação. Isso criou, não há dúvida nenhuma que criou uma pressão no setor da habitação. Não considero que seja o único município do país que esteja a viver este problema, é um problema nacional. E por isso é preciso, obviamente, criar um quadro de respostas. Nós estamos a avançar neste momento, e esse é o nosso grande foco,
não são outros programas que também estão aí previstos, que estão mais direcionados para outras situações, mas aquilo que nós pretendemos fazer é dinamizar o mercado do arrendamento acessível para combater estas dores de crescimento que nós estamos a viver neste momento. E por isso, para além das 90 habitações que vão ser criadas, que está a terminar o procedimento concursal, que vai permitir criar muitos alojamentos para estes, eu diria, mais direcionado para os jovens, mas aquilo que nós assumimos como bandeira para os próximos anos é que nós vamos construir mais 200 fogos e vamos fazê-lo através, sem nenhum dogma, nem nenhum estigma relativamente àqueles que serão os nossos parceiros. Nós temos essa capacidade de o poder fazer, independentemente da situação financeira. Há pouco o Rui Pelejão Marques questionava essa capacidade. Sim, mas eu recordo-me que ele próprio enunciou a solução num outro debate que nós tivemos, porque está a ser criada uma linha através do BEI de 1.300 milhões de euros que vem permitir fazer esse investimento. O que é que nós colocamos à disposição nesta equação? O preço do solo, ou seja, nós utilizaremos utilizaremos os terrenos que são do município para as parcerias necessárias para garantir que, de facto, essa habitação ela possa ser competitiva, atrair alunos do ensino superior de outros concelhos vizinhos, mas que esteja naturalmente ao serviço de uma política de desenvolvimento local. Muito bem. Eu acho que o problema da habitação tem que ser visto de forma mais ampla. Eu acho que ninguém quer que a cidade do Fundão seja uma metrópole. Mas é um problema dos bons? Não, é um problema dos maus. É um problema dos maus porque as pessoas precisam de casas para viver. Eu acho que o Fundão tem um projeto de expansão, tem um novo PDM aprovado, que a expansão ainda não ocorreu. Temos solo rústico a preços muito interessantes e, portanto, essa expansão não aconteceu. Eu acho muito interessante olhar aqui para a dimensão territorial. Nós temos, o problema da habitação pode ser combatido aqui de duas maneiras. Bolsas de arrendamento acessível, perfeitamente de acordo, temos que explicar como é que as fazemos, temos que incentivar os senhorios a alugar as suas casas, incentivar também a ocupação de casas devolutas com pequenas intervenções e contratos para que as casas sejam colocadas no mercado de arrendamento a preço acessível, mas depois temos que olhar também para, de uma forma policêntrica para as freguesias à volta do Fundão, a distâncias curtas. Isto coloca-nos outro problema, que é os transportes. Com uma boa rede de transportes regular, nós podemos fazer crescer o Fundão de uma maneira sustentável, ou seja, com pequenos polos onde as casas são mais baratas, os solos são mais baratos. Há aqui medidas muitíssimo eficazes e que não são só do domínio da habitação pública, e que é os incentivos fiscais que podemos dar à construção privada. Construção privada, desde que cumpra critérios de arrendamento acessível ou de venda a preço controlado. Estamos a falar, por exemplo, de isenção de taxas de urbanismo com condições muito específicas, a redução do IMI também em condições muito específicas, porque ainda vivemos na troika, e na troika do aperto dos 60 milhões de euros de dívida que temos, e, portanto, pronto, são menos uns milhões. Mas depois, se formos construir mais 200 fogos, não se sabe bem com que dinheiro, Mesmo veremos. para concluir a ideia, Dizendo isto, eu acho que nós temos duas maneiras de enfrentar isto. Olhar da perspectiva das políticas de habitação pública, onde o município pode fazer o seu papel, e depois também alavancando os privados, dando-lhes condições, a começar por reduzir estes processos de licenciamento de construção que, no Fundão, são kafkianos. Aliviar, fazer uma simplificação do licenciamento. E outra medida que eu acho interessante, criar centros de alojamento temporário para retirar a pressão Há muitos trabalhadores temporários que alugam casas no Fundão, e que, se tivéssemos em conjunto com as empresas um centro de acolhimento, de renda, de casas de tipologia, que não é só para trabalhadores temporários, é para GNRs, professores, pessoas que se desloquem em serviço. Isso seria uma maneira de retirar a pressão do arrendamento no Fundão e criar aqui uma oferta maior. Vamos a seguir, Catarina Gavinhos. O problema da habitação não é exclusivo do Fundão. Infelizmente, a política dos últimos governos tem levado a que isto aconteça em todo o país, e no Fundão o preço das casas, por exemplo, subiu 35% Sim. em 3 anos, que é uma coisa que nós hoje todos vimos acordar, e, portanto, eu estou espantada. 35% é uma brutalidade. Em 3 anos é absolutamente inexplicável. O problema é que no Fundão já Estamos existia... aqui com um ligeiro problema no áudio. Nós vamos só passar aqui a palavra do candidato enquanto resolvemos aqui esta questão. Hugo Silva.
Relativamente à habitação, o que temos verificado é que o município tem tido opções erráticas na nossa perspectiva. Se olharmos para o investimento que está em execução, verificamos que tem 63 milhões para o programa Benalto, ou seja, para o alojamento de emergência temporário, e para cerca de 132 alojamentos, e depois temos cerca de 20 milhões para aquele programa de rendas acessíveis. Ou seja, temos aqui uma discrepância muito grande de realidades. Nós devemos direcionar estes projetos para as necessidades do nosso Conselho e para os nossos fundanenses. Depois, temos que reformular o regulamento de atribuição destas habitações, porque esta questão das prioridades e da acessibilidade que existe no fundão, em que se dá prioridade a umas pessoas em detrimento das outras, temos que nos focar no essencial e inequivocamente pensarmos, em primeiro lugar, nos fundanenses e depois, sim, quando os fundanenses tiverem todas as condições necessárias para se trabalharem e terem a sua sociedade, os seus filhos e o seu trabalho, podemos pensar em pessoas que vêm do exterior, mas temos que priorizar sempre os fundanenses em detrimento de todos os outros. Bem, vamos retomar. Qualquer dia não há fundanenses, a pensar assim. Nós temos que. Os fundanenses. Alojamento de emergência temporária. Eu sei, mas. Para que é que isso serve? Para GNRs, por exemplo. Exato, serve. Professores, médicos, Não está a par do que é que aquilo sabe que serve. esse equipamento é Não, integralmente não. pago pelo Estado e não pode servir para outra Estou muito coisa. a par. Eu julgo, Não está, eu já julgo- equivocado. eu julgo que não sabe. Do Miguel não Gavinho, sabe. Estou muito Eu a posso par. Gostava de saber explicar, como é que estou por ela dentro, fica eu tenho para cor da a explicação. Concretamente É porque não é só para apoio à vítima, que também é benéfico. Certo, certo, mas- certo. Estou muito a par e isto depois é que não há contrassensos. É que depois vem com pompa e circunstância fazer a inauguração destas infraestruturas que teoricamente até podem servir pessoas que sofrem violência doméstica e vão dizer onde é que estão essas habitações. Não tem nada a ver com isso. Não, tem a ver O com senhor, isso. Peço desculpa, mas não está bem Sim, informado. pode ser colocada dessas pessoas e nós temos que diferenciar muito bem isso. Catarina? Pronto, em relação à habitação, o que nós defendemos, então, eu queria só dizer que o problema no fundão do arrendamento já existia antes de existir no resto do país, precisamente porque esta política de pagar a Câmara a arrendar, ter uma bolsa de arrendamento que basicamente matou o arrendamento no fundão muito antes de ele estar morto em todo o país e agora agravado, não há casas, apesar de haver muitas casas vazias, não estão a ser arrendadas. E eu acho que uma das prioridades do novo Executivo é realmente tentar colocar essas casas a arrendar, falando com os proprietários e tratar das casas de volutas que existem, sobretudo no centro do Fundão, até porque, quando eu digo no centro do Fundão, digo no centro das aldeias. O Grande Fundão tem 5 freguesias. E as 5 freguesias, nós estamos em 3 minutos, estamos no centro do Fundão. É uma terra do perímetro urbano. Se nós conseguirmos colocar, e nós temos planos para isso, de circulares de transportes urbanos, que não são precisas muitas circulares, basta 2 ou 3 circuitos que fazem estas 5 freguesias, nós podemos aproveitar as 5 freguesias para criar nova habitação, nomeadamente tratando dos centros de cada uma destas aldeias, muitas delas ao abandono, como é o caso, por exemplo, da Aldeia Nova do Cabo, que eu acho que é a mais abandonada delas todas. E portanto, acho que há muitas formas de nós criarmos habitação, desde que o Executivo queira. E eu relembro só que nós temos aqui uma senhora que está há 16 anos na Câmara e um senhor que está há 20. Portanto, estas Há 26? Eu estou há 16. Eu também há 16. Como vereadora é isso, 16. mas já estavas antes, não é? Sim, Pronto, eu sou ok, há 16. peço desculpa. Eu sou 16. Pronto, Eu sou 16. funcionário da Câmara, mas pelos vistos Então pronto, eu é peço crime desculpa. Não ser é funcionário da crime Câmara. nenhum. Eu não estou a Não, dizer que é percebi o há bocado crime. que era. Não é crime nenhum. Que é uma profissão desprestigiante. Não, pelo amor de Deus, é 16 anos cada um deles e, portanto, estas políticas de habitação não caíram do céu, não é? Nós temos que ver agora quem é que, de alguma forma, vai tentar combatê-las. E eu acho que, ainda bem que o PRR vai fazer as 90 casas de financiar as 90 fogos de rendas acessíveis, mas eu suponho que não vai chegar e, portanto, todos estes projetos e o transporte público urbano gratuito são absolutamente fundamentais para dar habitação condigna, para poder fixar as tais pessoas com melhores condições de vida possível. Alcina,
Catarina, há carência habitacional? Eu penso que há aqui alguma confusão nas políticas ligadas à habitação e nos vários programas que temos. E quero explicar que no âmbito do arrendamento acessível, destina-se aos jovens e à classe média, e que temos já em candidatura, em concurso público para as 90 habitações, e está já novamente aprovado um novo concurso para cerca de mais 90, que vai ser lançado brevemente, um novo conjunto de habitações de fogos para mais 90 em arrendamento acessível. Mas também precisamos de explicar outras linhas de outros programas habitacionais, como o primeiro direito, em que temos 29 fogos que estão neste momento em construção, em várias zonas da cidade, aproveitando muitas casas de volutas que existiam, e que vão ser disponíveis porque têm critérios para exatamente a população mais vulnerável. Portanto, todos os programas têm beneficiários direcionados. E esse programa vai, de facto, ser orientado para 29 famílias. Temos um outro programa, que é o da Bolsa de Alojamento Urgente e Temporário, que se destina efetivamente às forças de segurança, aos professores, a outros profissionais da área da saúde, também a pessoas migrantes, como falámos aqui, aos centros de alojamento temporário. Nós também temos um centro de alojamento temporário e que se destina, e que temos, de facto, 122, não 132, porque houve uma reprogramação no âmbito do próprio programa. E o que nós pretendemos, e há, efetivamente, já foi aqui referido, de 1.340 milhões para os novos programas até 2030, para se construir mais habitação acessível, e também o próprio programa do PRR, que agora vai para o programa 2030, dá oportunidades, investimentos nestas áreas todas, sobretudo ao nível do arrendamento acessível. Portanto, há oportunidades financeiras para nós criarmos mais fogos, mais áreas de habitação. Acho que também devemos, na nossa comunidade com força, quer criar um fundo imobiliário para a aquisição de imóveis. O município irá criar um regulamento aprovado nos diversos órgãos para aquisição, para os jovens poderem ter a casa própria. Mesmo para terminar... Casa própria num programa e controlar, de facto, a especulação imobiliária. Agora, um minuto final para cada um dos candidatos se dirigir ao seu eleitorado, e eu lanço aqui um desafio de começarmos ao contrário. Portanto, peço-lhe esse minuto, Alcina. Então, caros fundanenses, no dia 12 de outubro contamos com o coração e a confiança de todos. Somos uma equipa experiente, dedicada e pronta para ainda fazer mais pelo futuro do Fundão. Adotamos um símbolo muito conhecido de todos e de excelência, é a cereja do Fundão, para o nosso boletim de voto. No dia 12 de outubro é um dia decisivo. Contamos com todos, a comunidade com força, por isso, vote na cereja. Hugo Silva. Caros fundanenses, em primeiro lugar, apelar a que exista realmente o vosso voto, porque sem haver um voto não há democracia. E se acharem que os pilares fundamentais que o Chega defende para o município do Fundão, é aí que vocês inequivocamente devem colocar o vosso voto. Chega de 50 anos de retrocesso, nós temos que olhar em frente e pensar num Fundão seguro e com futuro. Só com o voto Chega conseguimos atingir esse resultado. Obrigada, Catarina Gavinhos. Eu diria benditos 50 anos que nos permitem ir a votos no dia 12 de outubro e que onde vocês podem continuar a escolher a CDU como uma voz que vai defender sempre, sem pensar em projetos pessoais, que vamos defender sempre a população do Fundão. E eu acho que nós no Conselho do Fundão temos dado provas do nosso trabalho. Nós estamos bem informados, nós somos uma voz fiscalizadora da Câmara Municipal do Fundão e queremos eleger na Assembleia de Freguesia, na Assembleia Municipal e na Câmara Municipal do Fundão, porque a CDU faz falta ao Fundão. Rui João Marques. Caras e caros fundanenses, a escolha no dia 12 de outubro é absolutamente clara. Ou apostar numa bolha de poder que está no exercício do poder há cerca de 16 anos, ou apostar na mudança. Uma mudança segura, de confiança, concentrada naquilo que é a qualidade de vida de todos, para todos, em todos os lugares.
da cidade às vilas e aldeias. Queremos um Fundão mais solidário, mais justo, mais inclusivo, onde possamos fazer crescer os nossos filhos, fazer crescer as nossas empresas, tratar bem dos nossos idosos, ser felizes, aproveitar o tempo livre e ser uma terra solidária, justa e amiga do ambiente. Conto convosco no dia 12. Caros fundanenses, aquilo que eu apelo a todos neste momento é que deem um voto de confiança àquilo que é um projeto que tem muito de continuidade. É o PSD que desenvolveu as políticas até agora que permitiram ao Conselho do Fundão dar um salto em frente e trazemos uma equipa que eu considero que é da maior competência, uma equipa renovada que vai permitir renovar este projeto em direção ao futuro. E por isso, se esta fragmentação que existe hoje no posicionamento eleitoral puder, na cabeça de alguém, trazer alguma dúvida, então eu peço uma maioria ao eleitorado do Fundão para garantir que a governabilidade estará assegurada. Muito obrigada. E termina aqui o debate do Conselho do Fundão, eleições autárquicas de Portugal 2025. Um debate rigoroso, esclarecedor e, acima de tudo, democrático. Muito obrigada a todos os candidatas pela presença e pela exposição das suas propostas para o Conselho. Um deles ou delas será o próximo ou a próxima Presidente da Câmara Municipal do Fundão.